quando vamos ao centro espírita e escrevemos nomes para irradiação Uhum. e prece para desencarnados, existe uma regra para isso? Como escrever a lápis ou caneta, escrever o nome completo, ou só primeiro com ou sem endereço, se coloca na caixinha, se deixa no caderno. A espiritualidade sabe o caminho das intenções, mesmo com os dados incompletos? Essa questão sobre lápis, isso pouco importa, pode ser do jeito que quisermos, não tem nenhuma diferença. Colocar em caixinhas ou colocar num livro, na verdade, não é uma coisa que tem uma regra, isso aí depende muito de cada casa. Cada instituição tem sua forma de funcionar, tem o seu modelo de funcionamento. Agora, o que eu percebo em muitas instituições é que há uma característica que eu acho bastante interessante, e eu vou dizer por quê. Então, por exemplo, tem muitas casas que as pessoas colocam no livro, escrevem no livro, e depois, pronto, está posto no livro. E os espíritos depois vão dar o jeito deles lá para atender essas pessoas que estão no livro. Mas tem muitas instituições que eu conheço que levam o livro para a mesa mediúnica. Mas será um ritual isso? Chega lá na mesa mediúnica, eles botam o livro lá em cima da mesa e eles leem o livro. Aí, é um ritual, com certeza. Sabe que não é um ritual? Sabe que isso é uma coisa bem interessante? Porque as circunstâncias que dizem respeito aos aspectos de leitura de um livro desses na rede mediúnica têm um propósito. Quando eles começam a ler, bom, a gente não faz isso em grupo de educação mediúnica, faz isso nos grupos de desobsessão, nos grupos de atendimento espiritual, que são grupos mais adiantados. Pega o livro, vamos fazer a leitura de quem está aqui. Fulano de tal, não sei o quê, tarará, tarará. Aí o grupo vai vibrando por cada nome. Tem um primeiro benefício, que é uma vibração específica por cada nome. E tem uma segunda, que é muito legal. Os médiuns sentem, quando o nome é lido, se alguma entidade se incomoda. E aí, quando a reunião acaba, que a gente vai fazer a avaliação, os médiuns dizem, olha, aquela entidade que fez aquele comentário, tal coisa assim, assim, foi atropelada, ela está vinculada a uma pessoa aí nesse caderno. Foi logo no começo, leia aí de novo. Não, é essa daí. Esse nome aí. Quando você leu, eu senti uma coisa, eu percebi que ia dar uma passividade ligada ao caderno. Então, ajuda nesse sentido. Aí agora você pergunta se coloca o nome completo, com o endereço. Acaba sendo mais interessante que a gente coloque para evitar dubialidade, né? É lógico que os espíritos sabem aquilo que vai ser feito, mas é muito importante que a gente possa facilitar o trabalho que tem que ser realizado. No capítulo 10 do livro Missionários da Luz, tem um caso, chamado Caso Raul, de um rapaz que havia se suicidado e os mentores vão atrás dele. Aí dizem, puxa, mas não seria muito mais fácil a gente se concentrar e saber onde ele está e já ir atrás dele? Não seria mais fácil? Disse, não, mas nós não vamos fazer assim. Vamos seguir o fio. Vamos visitar a casa, vamos conversar com as pessoas para a gente poder ir vendo toda a história. Porque se ele concentra, localiza o espírito, vai lá e atende, você faz um tipo de trabalho. Mas se ele disser, vamos na casa dela, vamos ver os espíritos que estão lá, vamos atender os que estão lá, perguntar onde ele está e, seguindo o fio, chegar nele, você atende toda uma cadeia que está ligada e desmonta um processo muito mais complexo. Então, está vendo como o endereço é interessante? Porque os espíritos podem, com muito mais facilidade, seguirem atrás das pessoas para conseguirem fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, colocar o endereço acaba ajudando nesse sentido. Tá bom? E não esquecer, né, Jorge, que o pensamento tem que participar desse momento. Não é o fato só de você escrever o nome lá e largar, A né? pessoa diz assim,
vai no centro e bota o nome do meu filho. Aí põe o nome dele, Zé Eduardo. Não põe o sobrenome e não põe o endereço. Aí os espíritos falam, rapaz, quem será, né? Esse negócio está complicado demais. Então, acaba É, dificultando. E se, a pessoa não tem o pensamento do outro. é porque, Né? por exemplo, a gente pode fazer uma prece, por exemplo, estamos aqui agora, vamos fazer uma prece para alguém que a gente sabe que está lá no hospital. Então você mentaliza aquela pessoa que está lá no hospital, está acamada. Quer dizer, a gente já vinculou uma rogativa ao alto e aquele nosso irmão que nós estamos pedindo certamente recebe da espiritualidade a assistência. O que a gente quer dizer é que não pode virar também um ritual, né? Eu vou escrever lá um punhado de vezes um nome no caderno. Não precisa, né, Jorge? É verdade. E assim, o pensamento é o fio condutor. Quando você faz essa oração pelo cara que está no hospital, você mentaliza e os espíritos vão pelo fio. É mais Exatamente. fácil. Você deixa o livro lá, nem pensa na coisa, como é que vai Só, ser? como se fosse só um ritual, né? Porque é isso que a gente É, precisa compreender. A gente tem que tirar esse mito do ritualismo, né? Que acontece. sem Então, dúvida. a gente tem que se transformar nesse fio condutor.